Se fosse um árbitro daqui do Pará que tivesse apitado mal como este cara apitou, meu amigo, você ia ver só cagada. Esse cara é remista. Não, foi o Paysandu que ganhou, né? Esse cara é Paysandu. Ele é Paysandu, bota um árbitro daqui, tem que botar um árbitro de fora. O que faz um árbitro de futebol ser fraco? Né? Muitas vezes você já deve ter dito, esse árbitro é muito fraco. Mas baseado em que nós podemos dizer que um árbitro é fraco? Bom, eu, como árbitro de futebol formado pela Federação Paraense de Futebol, eu digo que um árbitro, para ele ser fraco, significa dizer que é um árbitro que não aplica as regras corretamente, como tem que se aplicar. Regra 5 do futebol. Qual é a regra 5 do futebol? O árbitro está ali para cumprir e fazer cumprir a regra. Ele tem que fazer a regra ser cumprida. Ele tem que fazer com que todos que estão ali cumpram a regra do futebol, que é o que rege uma partida de futebol. E é inegável dizer que hoje o Braulio, se você está vendo esse vídeo na segunda-feira, ontem foi Repá, primeiro jogo da final do Parazão de 2024, Braulio da Silva Machado e seu quarteto, né, em geral, foi um dos personagens da partida. E você sabe que quando o árbitro é um dos personagens da partida, é porque geralmente ele não apitou bem, certo? Mas por que ele não apitou bem? É isso que a gente vai analisar agora. Braulio da Silva Machado apitou bem ou apitou mal? Na minha opinião, apitou muito mal. Mas não seria a primeira vez do Braulio da Silva Machado, que é FIFA, tá? É esse tipo de coisa que descredibiliza os árbitros FIFA, na minha opinião. Certo? Eu sou Renato Nerdola, aquele que não te enrola. Vamos falar sobre a arbitragem de Braulio da Silva Machado no primeiro repá da final do Parazão de 2024. De todo o quadro FIFA, o Braulio da Silva Machado, na minha opinião, é um dos árbitros mais questionáveis. Por quê? Como eu falei agora há pouco, para que um árbitro seja ruim, ele tem que ser ruim em aplicar as regras. Porque o papel do árbitro é esse, aplicar as regras, fazer com que as regras se cumpram. Só que aplicar as regras, muitas vezes, requerem paciência, requer personalidade, requer coragem e às vezes o árbitro ele não tem isso. Então, quando falta esse tipo de coisa, ele não aplica a regra como deveria ser. E aí, toda ação gera uma consequência e é por isso que ele virou um dos personagens desse repá, certo? Para começo de conversa, ele não estava usando critério, certo? A regra do futebol, a regra 12, ela é imutável. Faltas e incorreções, certo? Está especificado o que é falta, está especificado o que é falta para amarelo, está especificado o que é falta para vermelho. Lá na regra está especificado. É só cumprir a regra, certo? Geralmente, todo árbitro, o que é que ele faz? Nos 15 primeiros minutos de cada jogo, é o momento que o árbitro usa para fazer a leitura do jogo. Quem está batendo, quem está afoito, quem é esperto, quem é malandro. Então o árbitro ele faz essa leitura nos 15 primeiros minutos de jogo. Só que nos 15 primeiros minutos de jogo, o jogo foi muito truncado do Remo e do Paysandu porque teve muita falta. Então ele não estava usando o mesmo critério. Foi uma das reclamações, inclusive, do time do Remo, que saiu reclamando, né, até mesmo no final do segundo tempo, saiu reclamando que ele não teve o mesmo critério para os dois times. Certo? Você pode dizer, Renato, ele reclamou porque o Remo perdeu, certo? Pode ser, na maioria das vezes isso acontece. Mas será que foi o caso nessa partida? É isso que eu quero explicar para você. Porque o Braulio da Silva Machado, ele sempre tem arbitragens meio conturbadas, certo? Vale a pena lembrar, ano passado, Botafogo e Sergipe, pela Copa do Brasil. Ele foi agredido, pô. Ele foi agredido. Então é muito feio para um árbitro de uma partida, de um árbitro FIFA, ser agredido numa partida de Copa do Brasil. É muito feio para um árbitro FIFA ser agredido numa Copa do Brasil. Ele foi agredido e ele errou muito porque ele encerrou o jogo que já estava bagunçado por conta de erros dele na arbitragem, talvez erros disciplinares dele. Tá bom que eu não vi o jogo todo. Ele cometeu alguns erros disciplinares e ele também cometeu no repá de hoje, que é isso que eu vou falar. Então ele foi agredido na partida. Ele foi agredido. Ele terminou o jogo lá na beira, o policiamento do outro lado do campo. Então qual é do árbitro inteligente aí? Se o jogo tá truncado, a galera tá aborrecida, eu vou chegar com o policiamento, vou dizer, ó, vou terminar o jogo ali, vocês me esperam ali e já fazem a cobertura. Então ele acabou o jogo, a polícia do outro lado, todo mundo do time foi pra cima dele, do trio de arbitragem, ele pegou porrada,
certo? E levou um tempão para a polícia chegar depois. Então, esse tipo de coisa são provas de uma pessoa que, infelizmente, não está conseguindo conduzir legal. E foi o que ele fez no jogo do Repá de hoje. E eu não estou falando só disso, estou falando de outros lances dele de frente pro lance, como um jogo contra o Flamengo e Corinthians, que teve um lance que foi bem... Ele estava de frente pro lance, a bola bateu, esse lance deve estar passando aí na tela, a bola bateu no braço do jogador do Flamengo e ele não deu pênalti. Um pênalti descarado. Então, esse tipo de coisa levanta muito mais a desconfiança das pessoas contra a arbitragem, né? O brasileiro, em geral, ele já não entende nada de regra de futebol, porque ele não vai pegar a regra do futebol para ler. Então, se você faz esse tipo de coisa, que é descarado, que até uma pessoa que não leu a regra, que não entende de regra de futebol, percebe que você errou, fica descredibilizado pro árbitro de futebol. Isso que me deixa com raiva, isso que me deixa triste. Eu não entendo o que a CBF tem na cabeça, porque quem indica um árbitro para a FIFA é a CBF. O cara tem que passar pelos testes físicos. Beleza, ele passa pelos testes físicos, excelente. Mas é só o teste físico que faz ser um bom árbitro? Porque hoje em dia é isso. Você tem físico, você avança. Você não passa nos testes. Você pode ser um excelente árbitro, você não passa nos testes físicos, você não vai evoluir na carreira. Infelizmente é isso. Então tem muita gente cometendo erro. Hilton Pereira Sampaio, que eu já falei aqui no canal, e por aí vai. Certo? No lance, então ele não teve o mesmo critério nas faltas, nos cartões amarelos e o cartão vermelho em cima do Curuá. Nós tivemos alguns lances. Na verdade, o cartão vermelho em cima do Curuá, o cartão vermelho do Natan, o cartão vermelho para o Vilela, certo? Todos esses lances aí. Teve um lance de uma cotovelada no jogador do Remo e também teve um lance de confusão na área, com a bola parada, logo quando o Ribamar entrou. É desses lances que a gente vai falar, porque foram lances assim em que a falha de atenção, ou até mesmo de tomada de decisão do Braulio da Silva Machado foi mais determinante, na minha opinião. Primeiro, a expulsão do Natan. Você está vendo o lance aí na tela e a impressão que eu tenho, mesmo vendo esse lance em replay, é que o Natan não chega a encostar no cara. Então não seria uma falta para amarelo. Se ele não desse aquele amarelo pro Natan naquele momento, ninguém ia reclamar. Teve outros lances que ele podia tomar o mesmo critério e não tomou. Talvez aquele lance, aquela expulsão tenha interferido no jogo, não sei. Isso pode significar que sim. Eu fiz um vídeo sobre a análise da partida que também está aqui no canal. Lá eu respondo isso. Tá bom? Mas estamos analisando o lance em si. Na minha opinião, o Natan não encosta no jogador na segunda falta. O primeiro cartão amarelo para ele, na minha opinião, foi justo. Mas o segundo não. Ele exagerou. Então acredito que ele foi dar um amarelo. A impressão que eu tenho é que ele foi dar um amarelo, não lembrava que o Natan tinha amarelo e teve que expulsar de qualquer jeito. Mas foi uma expulsão injusta, na minha opinião. Lance do Curuá. Ele estava perto do lance e ele não percebeu aquela falta. Era uma falta do árbitro. Aí entra a questão do VAR. Eu sou contra o VAR por isso, porque o árbitro, ele meio que deu uma relaxada de uns tempos para cá, com a adesão do VAR, porque ele espera que o VAR, se ele errar, ele espera que o VAR vá corrigir ele. Eu sou contra isso. Isso mudou muito a arbitragem, na minha opinião, para pior. Legal, quando o VAR acerta e salva a arbitragem, legal, mas infelizmente não é isso que tem acontecido. Muitas vezes o VAR não está salvando a arbitragem, e na minha opinião, isso é um problema. Certo? Outro lance, o lance da expulsão do Vilela. Meu amigo, ele estava de frente pro lance, ele viu o carrinho, o cara pulou de 2 pés, sola do pé. Mesmo, por que eu não falei isso no lance do Curuá e vou falar agora? Por que eles foram expulsos, os dois? Pelo mesmo motivo, jogo brusco grave. O que é o jogo brusco grave? Jogo brusco grave se aplica quando existe uma disputa de bola. A bola está sendo disputada e o jogador age com força excessiva sem levar em consideração a integridade física do adversário. Foi o que o Curuá fez. Ele veio pisando, assumiu o risco, jogo brusco grave, sola do pé. A regra é clara em relação a isso. Ela chama atenção em relação a isso, certo? Por isso sempre você vê alguém pisando, passando a sola do pé na perna, na coxa, na barriga, no peito, o cara é expulso, porque isso está na regra do futebol. Existem 7 regras para cartão vermelho, 7 regras para cartão amarelo. Isso está na regra. Regra 12, faltas e incorreções. Certo?
O lance do Vilela, mesma coisa. O cara chegou de carrinho de 2 pés, rachando. Não foi só pela intensidade da força que ele usou. Porque você vê que o lance deve estar passando aí na tela. O Raimar, ele cai de cabeça no chão. Tão forte que foi a força que o Vilela usou. Tanto que eu vou tentar resgatar essa imagem, que quando o Braulio chama o VAR, poucas pessoas perceberam isso, hein? Quando o Braulio chama o VAR, o Vilela tá atrás dele e o Vilela faz assim, ó, ele já sabia que ele ia ser expulso porque ele sabe o que ele fez, certo? Mas, se não fosse o VAR, o Braulio teria errado. Ele não estaria atento porque ele não estava bem posicionado. Esse que é o problema do Braulio. O problema dele é disciplinar. Ele deixou o jogo carregar, daí dessa falta surgiu uma confusão, ele ficou olhando, ele poderia ter evitado aquilo, ele poderia ter evitado se ele tivesse disciplina, coisa que ele não tem. Se algo que ele pode evitar usando a sua disciplina, a sua autoridade, sem ser autoritário, porque o árbitro ele tem que ser autoridade, sem ser autoritário. Se ele soubesse usar a sua autoridade, não teria havido confusão, não teria acontecido o que aconteceu. E ele, pelo menos, teria apitado melhor, na minha opinião. Certo? Aquele lance da cotovelada ali já é mais uma questão do VAR. Porque eram 3 jogadores, talvez ele estivesse encoberto. Se ele tivesse encoberto, seria mau posicionamento. Certo? Mas ali o VAR serve para isso. Por que implantaram o VAR? Para o VAR salvar a arbitragem. E não é o que o VAR tem fazendo. Por isso que eu sou contra o VAR. Pelo menos do modo como ele está sendo aplicado. Porque parece que os árbitros, a comissão de arbitragem da CBF, da FIFA, parece que os caras não reúnem assim, ó, seguinte, campeonato esse ano, vamos funcionar assim, 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 assim. Beleza, beleza, todo mundo se entende. Não. Cada partida é uma história diferente. É árbitro de vídeo querendo interferir mais que o árbitro na partida. Pode pegar esses vídeos de áudio de VAR aí, os caras querendo interferir, querendo forçar uma decisão do árbitro. Esse tipo de coisa não deveria existir. Eles deveriam estar alinhados. Aconteceu um lance aqui, o VAR chama, o árbitro vai lá. Ó, seguinte, aquele lance é aquele lance que a gente estudou, conversamos lá na pré-temporada, lá na reunião. É aquele lance, o que nós estudamos? Quando esse lance for assim, a decisão é assim. Beleza, beleza, tudo certo, fechou. Aí o que acontece? O árbitro central, que é o árbitro que está apitando o jogo, ele tem uma opinião, o Bandeira tem outra opinião e os caras lá do VAR têm outra opinião. Então isso faz com que a arbitragem seja descredibilizada. Porque ninguém lê a merda da regra. Se só o árbitro lê a regra, aí você vai dizer, pô, só esses caras lêem a regra e eles não se entendem? Então pra que serve essa merda aí? Entendeu? É esse tipo de descredibilidade que eles causam. Então, eu sou contra árbitro não dar entrevista, eu sou contra árbitro não dar palestra em clube para fazer esse pessoal aprender a regra, porque, na minha opinião, se os jogadores... Informação, ela nunca é demais. Informação, às vezes, livra a gente de muito problema. Então, não custa nada informar os times, fazer os times saberem como é que funciona a regra, antes deles... Se os jogadores, comissão técnica, diretoria, entendesse da droga da regra do futebol, teria muito menos problemas. Só se jogaria futebol. Só se jogaria futebol, haveriam menos injustiças, mas os caras não querem saber de ler a regra. E também a instituição que deveria fazer isso não tem o menor interesse em querer melhorar. Não tem. Entendeu? E isso me aborrece pra caramba, certo? Essa foi a análise do Braulio da Silva Machado, que, na minha opinião, espero que não apite repar nunca mais, certo? É bom a federação, Remo, Paysandu, reverem quem eles vão chamar, porque foi uma arbitragem muito conturbada. Se fosse um árbitro daqui do Pará que tivesse apitado mal como este cara apitou, meu amigo, você ia ver só a cagada. Esse cara é remista. Não, foi o Paysandu que ganhou, né? Esse cara é Paysandu. Ele é Paysandu, bota um árbitro daqui, tem que botar um árbitro de fora. Bota um árbitro de fora, olha aí a cagada que dá. Entendeu? E aí, qual é a desculpa agora? Que se fosse um árbitro... meu... Ei, às vezes, o Braulio Machado, ele é de fora, porra. O cara chega aqui, não interessa se deu confusão, não interessa... Ai, tem grito homofóbico na torcida, não sei o quê. Não interessa. O cara chega aqui, pega o dinheiro dele e tchau, um abraço. O cara não quer nem saber que se dane aqui o Pará, mesmo. Ele é catarinense. Ele chega aqui, apitou o jogo, pegou o cacau dele e tchau. Não quer nem saber, pô. O cara não é daqui. Entendeu? Tem a torcida nem tanto, né? Mas a federação,
Principalmente os clubes que é quem fica chorando, tem que trazer árbitro FIFA, tem que trazer árbitro de fora, não sei o que mais. Tem que rever esse tipo de coisa, certo? Teremos análise de arbitragem o ano todo, sempre que tiver um lance assim, uma partida que eu achar relevante, trazer e falar sobre arbitragem, eu vou trazer aqui, certo? Teremos também transmissões de Série B, Série C, de Remy e Paysandu, Série D, Copa do Brasil, Copa Verde. Se Deus quiser, traremos aqui muitas novidades para você. Beleza? Um beijo no cérebro, um abraço forte por trás e até daqui a pouco. Tchau, tchau.